Que missão bonita e ao mesmo tempo desafiante para mim, como sacerdote, como homem, dirigir uma palavra a vocês. Eu confesso que quando eu tive essa inspiração de escrever esse livro, A Cura da Alma Feminina, eu fiquei um pouco constrangido, porque eu falei assim, olha que petulância, né? Um homem, padre, vai falar para as mulheres. Mas depois o próprio Espírito Santo foi me convencendo daquilo que eu disse no início da celebração. Que o sacerdote, quando ele age como padre, ele é um pai espiritual, ele está formando, não é? Então, com essa autoridade que a igreja me confere, e quantas filhas precisam de fato de uma orientação paterna, de entender o ensinamento da igreja. Sabe, esse livro, quando o padre o escreveu, em primeiro lugar, foi olhando para a minha própria história e percebendo as características das mulheres que estavam na minha vida. Tais como a minha mãe, as minhas irmãs. Eu já disse em outras circunstâncias que eu sou de uma família com muitas mulheres, muitas mesmo. Sobretudo do lado do meu pai, os Andonás, né? Eu tinha um primo que faleceu com um acidente. Então só tenho primas do lado do meu pai. Então eu tive que conviver, né? Por bem ou por mal. Ou aprendi a conviver ou morria, né? Eu escolhi a primeira opção na minha adolescência. Porque eu juntava minhas irmãs, minhas primas, as amigas das minhas primas, as amigas das minhas irmãs, a minha mãe, a minha tia, a vizinha, tudo dentro de casa, né? Então eu tive que aprender a conhecer, graças a Deus, e mais do que aprender a conhecer, aprender a valorizar, aprender a admirar, e nisso eu quero agradecer demais a minha mãe, não é? Porque imagina, você está vendo o tamanhozinho do padre aqui, o padre tem quase 2 metros, né? Calça só 46, aí às vezes eu chegava em casa, querendo brincar com as minhas irmãs, eu sou caçula, como eu brincava com os meus amiguinhos na rua, né? Só que se eu fizesse isso eu ia deslocar a clavícula, né? Fratura exposta, nossa, minha mãe, quando eu levantasse a mão para minhas irmãs, ou não as tratasse com respeito, nossa, minha mãe, meu Deus, esquentava a chapa comigo. E eu agradeço muito, porque ela me ensinou a respeitar as minhas irmãs, respeitar as mulheres, entender que as mulheres são diferentes, não é? Esses dias um homem me falou, um amigo, padre, eu queria tanto que a minha filha, quando casasse, fosse tratada como uma princesa. Eu disse para ele, então começa a tratar a sua esposa como uma rainha. Se você tratar a sua esposa como uma rainha, a sua filha vai ser tratada como uma princesa, né? Ou seja, respeito a gente aprende em casa. Então isso eu agradeço demais minha mãe, meus pais, porque, se eu não tratasse minhas irmãs com respeito, a chapa comia. Minha mãe é baixinha, mas meu amigo, chapa fervia. Na hora de dar bronca, as baixinhas são as mais bravas, você sabe, né? Enfim, não entendi a risada, não entendi. Mas eu agradeço muito a Deus por essa experiência que eu fiz, e para fazer esse livro, escrever esse livro, mais do que olhar para a minha própria história, eu comecei a estudar algumas figuras bíblicas, né? Tais como a rainha Esther, uma mulher admirável ao extremo. Se você não conhece a história da rainha Esther, mulher, também homem, mas em especial você mulher, leia a história da rainha Esther, aprenda com a rainha Esther, o jeito com o qual ela foi mulher num tempo muito difícil. Comecei a ler, por exemplo, a história de Ruth, que é fantástica também. Maria, Ana, mãe de Samuel, tantas outras mulheres. A mulher cananeia, que Jesus falou que não ia dar o pão para ela, porque não era justo tirar dos filhos para dar para os cachorros. Aquela mulher dá uma lição teológica, humana, fantástica. Eu fui estudando as mulheres da Bíblia e fui estudando também claro, a partir da minha possibilidade, do ponto de vista científico, como as mulheres funcionam, as diferenças na concepção emocional, do jeito como a mulher pensa, a diferença do homem. Então eu construí esse livro pautado nessas realidades. E fazendo esses estudos, sobretudo da Bíblia, eu consegui aprender que existem virtudes muito bonitas que Deus colocou no coração de cada mulher, que são aquilo que fazem elas serem o que elas precisam ser. É como se fosse uma bússola que Deus colocou. Sabe, quando a mulher se perder, se ela olhar para dentro dela, ela vai perceber que existe um caminho que Deus mesmo colocou. São virtudes. Nesse livro eu fui colocando, por exemplo, a virtude e o dom de educar, não é? É próprio da mulher. Você, mulher, não pode não saber, mas você, eu já preguei sobre isso aqui, num acampamento um ano passado, retrasado. Você, mulher, é uma educadora. Eu costumo dizer, quem que influenciou, não é? Por exemplo, Adão para pecar, foi Eva. Ela educou, influenciou. E quem disse sim para que a salvação começasse? Nossa Senhora.
Então a mulher é uma porta de entrada, para o bem ou para o mal, depende da escolha que ela faz. Ela é uma educadora, mas ao mesmo tempo, falando de uma outra virtude, a mulher tem uma sensibilidade, uma intuição muito peculiar. Você já percebeu? Você tem, mulher, uma intuição, uma sensibilidade, você sente de maneira diferente. E isso é bonito, é fantástico. Mas você tem também, a mulher é dinâmica, você tem uma dinamicidade que os homens não têm. Antigamente a gente brincava, né? Mulher faz um monte de coisa, o homem só faz uma coisa de cada vez, né? Ah, falar nisso, abrindo um parêntese, sabe uma coisa que eu descobri, estudando sobre os homens para escrever o livro dos homens? Descobri cientificamente. Mulheres, os homens não entendem as mulheres. Isso é científico. Sério, eu descobri, eu não vou falar agora para não estragar o conteúdo do livro. Mas a gente não entende. Sabe? Por quê? Porque existe, eu vou colocar uma pesquisa no livro, porque existe, por causa da questão hormonal, né? Vocês mulheres têm muito mais hormônio, muito mais picos, e o homem é muito mais, como que eu posso dizer, muito mais, nesse aspecto, ele não vive esse tipo de coisa, de oscilação. Então eu lembro de um amigo meu, lendo a pesquisa, eu lembrei de um amigo meu, ele falou assim para mim: padre, minha esposa veio brigar comigo, padre. Ela veio brigar comigo, lá em casa tem televisão, tem comida, o que ela está reclamando? Porque como homem é sempre assim, essa coisa, por isso que a gente tende a ser um pouco acomodado, viu, mulheres? Não concordem, não concordem. Se deixar o cara com a televisão com pipoca, minha amiga, ele vai morrer ali, esquece. Não vai te ajudar a lavar a louça, não vai te ajudar a limpar o banheiro, não vai discutir relação com você. E esse meu amigo dizia: padre, ela quer discutir a relação, mas tá bom, eu trabalho, tem televisão. Falei: meu amigo, depois eu fui conversar com ela, ele não escutava, não dava atenção, mas para ele estava bom. Aí ele não entendia. Quando o homem fala que não entende, não é por mal, ele não entende mesmo. Mas por que ela quer que eu escuto? Ele falou para mim, né? Mas por que ela quer que eu escuto? O que ela quer falar? Porque é diferente, não é melhor nem pior, viu, meninas? É diferente. Psicologicamente é diferente. A construção da sinapse, do jeito de pensar, do jeito de processar a informação é diferente. O homem é diferente. A gente, você coloca 5 homens juntos, eles vão falar de coisas. Ou futebol, ou carro, ou dinheiro, ou de outras mulheres, o que é pior, né? Às vezes, né? Não os homens de Deus que estão aqui, né, homens? Ó, tô de olho em vocês, hein? Vocês que estão aí, tem uns que estão até encolhendo atrás do banco, assim, ó. Olho em você que está em casa também. Coloca 5 mulheres juntos. Elas vão falar do quê? Delas, do que elas sentem, do que ou como elas se sentiram quando o marido não ouviu, de como elas se sentiram quando aconteceu aquilo na missa. Esses dias uma mulher me disse: padre, o meu marido não fala do que ele sente. Eu falei: não é que ele não fala, ele não sabe. Estou falando sério, a gente não sabe. Homem não fala de si, gente. Você coloca 5 homens juntos, eles vão estar falando de coisas. Coloca 5 mulheres juntas, elas vão estar falando de pessoas, delas, do que elas sentem, de como elas se sentiram. Então, já adianto, não vou falar tudo para não estragar o lançamento do outro livro, que nem pronto tá, né? Depois a editora me pega. Mas adianto, homem não entende mulher, não é por mal. Não é por mal. Mas que coisa linda, Deus coloca os dois juntos para um aprender com o outro, para um ensinar o outro, para um ser edificado pelo outro, para um ter que ter humildade para entrar no universo do outro, para entender a vida a partir do ponto de vista do outro. Sabe, é uma lógica linda. Exigente demais, você que é chamado ao matrimônio, eu sei que é exigente, vou rezar para você cada vez mais, né? Bem exigente, mas ao mesmo tempo é lindo, a família é um dom de Deus, sabe? Então, essas diferenças são reais, os homens não entendem por quê? Porque a gente vem, vocês nasceram no território da emoção, da subjetividade. Nós somos do território da objetividade, a gente lida, isso de maneira geral, né? Do ponto de vista psicológico, existem, claro, nuances, eu não quero generalizar, mas em geral, hoje até a ciência chegou a essa conclusão, sabe? O homem, ele não sente, ele não fala o que ele sente, ele não sabe muitas vezes, e não é importante. Esse amigo me falava: padre, o que ela quer falar para mim? Eu falava: você é um animal diferente do zoológico, né? Uma anta mesmo, eu pensei, vou falar, né? Para, escuta, padre, mas eu não sei o que falar. Não fala nada, fica só escutando. Ele: então tá bom, padre. Aí no outro dia ele mandou uma mensagem: funcionou, obrigado. A noite foi quente. Eu falei: não precisa entrar em detalhes, já entendi. Mas para dizer que a mulher é mais dinâmica, voltando ao raciocínio das virtudes aqui do livro A Cura da Alma Feminina. Você sabia que você é dinâmica por natureza? E existe uma explicação que eu coloquei no livro, científica. O seu cérebro processa as coisas diferentes. Por isso que você consegue fazer mais coisas. E isso é lindo, só que ao mesmo tempo pode ser uma armadilha se você não tem sabedoria.
Porque você pode se tornar refém do ativismo, do perfeccionismo. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje, entrando na liturgia já. Mas outra virtude que eu descobri, fazendo essas pesquisas bíblicas para construir o livro, outro dom que a mulher tem. A mulher tem uma capacidade inata quase. Claro, todo dom é tarefa, tem que desenvolver, né? Mas uma capacidade muito grande de se doar com generosidade. Parece que está escrito na alma de vocês. Até mesmo pela maternidade, por tudo. Vocês percebem a necessidade dos outros, né? Vocês percebem as coisas na casa. Vocês percebem quando o filho não está bem. Filho, se você quiser que o teu pai veja que você não está bem, escreva num quadro e coloca: pai, não estou bem. Talvez ele, você está precisando de alguma coisa, né? É diferente. Claro, a gente pode, nós homens, desenvolvermos a nossa, às vezes, rudez de alma em alguns sentidos, podemos nos tornar mais sofisticados, claro. Por isso que eu digo que eu aprendi muito com a minha irmã, com as minhas mães, com a minha mãe, aliás, com as minhas irmãs, desculpa. Mas não é natural na gente, né? Então a mulher tem essa capacidade de perceber, de se doar com generosidade. Outra coisa, a mulher tem uma maior capacidade de entrar em comunhão com Deus. Você sabia disso? É só olhar as igrejas. De 70% a 80% são mulheres. A mulher, ela tem uma sensibilidade, parece que a alma dela já nasceu conectada com o céu, não é? É tão gostoso pregar encontro para mulheres. Eu estou até vendo quando eu tiver que pregar para os homens. Porque para os homens você tem que contar umas 5 piadas. Aí depois, lá dos 15 minutos que você fez quase um stand-up, eles começam a prestar atenção. E vocês estão todos assim, ó. Olha só, seminaristas, os padres se acham pregando para mulheres. Estão todos assim, ó. Nem piscam. É maravilhoso. É maravilhoso. Só que daqui uns dias, com o livro novo, está começando a minha nova missão. São José, rogai por mim, né? Antes eu pedi a Nossa Senhora, agora é São José. Vamos mudar, né? Na família de Nazaré ali. Mas veja bem, vocês têm uma... É normal. Existem muitas mulheres na Bíblia que tinham uma capacidade de comunhão com Deus tão intensa e, consequentemente, a capacidade da intercessão. A mulher é uma intercessora. Você tome por partido a própria Nossa Senhora, Esther e tantas outras, a mulher cananeia. Então vocês têm essa intimidade com Deus e tem que explorar isso. Não é que vocês sejam melhores nem piores. Vocês são um dom nas nossas famílias. Eu mesmo superei as drogas na minha adolescência, já contei meu testemunho várias vezes, muito pela oração da minha mãe. Meu pai fez o melhor e lutou, e é um homem fantástico. Mas ele, por ser homem, lutava pelas vias mais práticas. Está usando droga aqui? Vamos mudar de cidade então. Mas lá também tem droga, né? Mas na cabeça dele é assim. Olha, outra coisa, mulheres, que nós homens, eu peço perdão publicamente. Eu fui responsável de missão da Canção Nova em São Paulo, e como eu sofri para entender. Porque é assim, se você traz um problema para o homem, ele quer, na maioria das vezes, né, não quero generalizar, mas ele quer resolver. Por exemplo, eu era responsável de missão da Canção Nova lá em São Paulo, uma pessoa falava: padre, eu não estou feliz no meu trabalho. Tá bom, então semana que vem você começa em outro setor. Não, eu não quero. Mas por que você veio falar para mim? Eu fui percebendo que muitas vezes vocês, as mulheres, queriam que eu as ouvissem, não que eu mudasse, né? Mas meu pai e minha mãe falavam: meu filho está dando trabalho, então vamos mudar de cidade. Não, não é para mudar, é para você estar mais perto dele. Aí pouco a pouco ele foi entendendo, né? Eu ajudando a minha mãe. Mas a minha mãe, com a espiritualidade forte dela, com a vida de oração, foi uma das principais, junto com meu pai, pessoas que me contribuíram para que eu vencesse as drogas, o vício, viesse para a igreja como um jovem de Deus e descobrisse depois a minha vocação. Eu devo a minha vocação às mulheres da minha vida, da minha família. A minha mãe, que rezou muito por mim, a minha avó, sabe? Que desde quando eu era criança, novinha, minha avó levou o CD do Padre Marcelo para mim, 90 e alguma coisa. Não vou nem falar quando que foi, 90 e muito tempo atrás, que eu vi pela primeira vez, né? Então eu devo muito. Vocês têm esse dom, outro dom que as mulheres têm, o dom da resiliência. É um dom que eu descobri biblicamente e cientificamente. Por exemplo, a mulher, ela pode ter na tensão pré-menstrual, na TPM, mais de 150 sintomas de dor diferentes. Desde uma enxaqueca até dor no seio. A gente não sabe o que é isso, né? O homem não sabe o que é isso. E a gente, eu preciso confessar publicamente, a gente é mole para essa dor física. Eu fiz uma cirurgia esses dias, sabe? Eu estou ainda cirurgiado, ninguém vai me bater na minha barriga depois da missa, viu? Se pedir benção, pede a meio metro de distância, que eu tirei os pontos há pouco tempo, né? Mas como a gente homem, eu assim, cheguei em casa assim. A minha mãe olhou e falou: o que foi? Um caminhão te atropelou? Não. Fiz uma cirurgia, né? Mas a gente é assim, vocês são mais fortes que a gente, nesse aspecto emocional e físico também. São dons que estão presentes. Mas enfim, feita essa comprida introdução,
eu quero adentrar naquilo que Salomão nos ensina nessa primeira leitura. Falei de algumas mulheres, agora eu vou trazer o homem da primeira leitura para aplicar o ensinamento que Salomão nos traz para a tua vida prática, mulher. Por que que Salomão agradou tanto a Deus? Porque ele pediu sabedoria. O que é sabedoria? Vamos lá. Eu vou chamar para essa reflexão 3 mulheres. A Bíblia oferece inúmeras, mas eu vou chamar 3 que vão nos ajudar. A primeira é Miriam, irmã de Moisés. Chamar assim, refletir a partir da liturgia, né? Que eu já citei algumas. A segunda é aquela mulher do vaso de alabastro, que segundo João capítulo 11, versículo 2, é Maria, a irmã de Lázaro. E a terceira é a mulher sábia ou prudente, dependendo das traduções, de Provérbios 14, 1. Eu vi que a Rogerinha falou um pouco, eu vou pegar numa outra perspectiva. Vou chamar essas 3. Mas o que é sabedoria, gente? A palavra sabedoria vem do latim, sapere, que é da mesma raiz da palavra sapore, que quer dizer sabor. Sabedoria é aquilo que dá sabor na vida da gente. É a medida certa. O que é sabedoria? Do ponto de vista bíblico, segundo o que Salomão hoje nos apresenta, em primeiro lugar, é a capacidade de não estar nem de mais nem de menos, mas de estar na medida certa. Já comeu uma carne com muito sal? Claro, essas mulheres aqui nunca erraram no tempero, né? Mas assim, em outros lugares, tem lugares que você vai comer. Eu tenho uma amiga que foi fazer carne seca esses dias, carne de sol que fala, né? Carne de sol. E não sei o que ela fez, que ela colocou mais sal ainda. Eu falei, Jesus de Nazaré. Ela perguntou como é que estava. Eu falei assim, muita água nessa hora. Não é nem muita calma, é muita água, porque há tanto sal, gente, que estava saindo pelo nariz, né? Mas enfim, se você coloca sal demais, fica horrível. Se você não coloca nenhum sal, também fica às vezes intragável, dependendo do que você vai comer. Então a sabedoria é a medida certa. E Salomão está nos dizendo que sabedoria, do ponto de vista bíblico, nasce em 2 realidades. Primeiro, escuta de quem? Mas que timidez é essa, mulheres? Escuta de Deus. E segundo lugar, discernimento. Você precisa fazer o discernimento. O que é discernimento, gente? É saber a hora certa de falar e a hora certa de calar. Porque, mulheres, vai ter momentos que você vai ter que falar, mas vai ter momento também que você vai ter que calar para agir com sabedoria. É saber a hora certa de avançar e a hora certa de recuar. É saber a medida certa do dar. Porque tem mulheres que são tão maravilhosas, mas elas se dão, elas se ofertam, elas fazem. Olha, tudo que você faz demais, as pessoas não valorizam. Tudo que você faz sem o outro pedir, as pessoas não valorizam. É a medida certa. Eu estou cuidando. Calma, ninguém pediu para você cuidar. Cuida de você primeiro. Você não precisa sempre estar fazendo por tudo. Você não pode acostumar os seus filhos a te verem sempre como uma prestadora de serviços, né? Você não pode acostumar a tua família a te ver como uma prestadora de serviço. Mas tem gente que falta sabedoria. Ai, padre, ninguém cuida de mim. Será que você deixa? Às vezes, para as pessoas cuidarem da gente, a gente tem que dar um passo atrás, né? A gente tem que dar um passo atrás. Então a sabedoria vai te colocar com a medida certa. E existem outros aspectos da sabedoria. E a Bíblia diz, em Provérbios, que toda mulher precisa de sabedoria para agradar a Deus, para viver bem, feliz consigo e para ser feliz nos seus relacionamentos. Você pode repetir isso comigo? Toda mulher. Não, mais forte. Toda mulher precisa de sabedoria para agradar a Deus, para viver feliz e para ser feliz nos seus relacionamentos. Gente, sabedoria é essencial. Mas para se ter sabedoria, mais uma vez eu volto, é preciso estar ativamente na presença de Deus. Saber escutar a Deus. E como a gente escuta a Deus? Dando tempo para Ele falar. Você conhece alguém que fala demais? Claro que não, né? Tem pessoas que falam assim, padre, eu vim aqui receber o seu conselho. A hora que eu tento falar, a pessoa... Aí depois de uma meia hora eu falo... A hora que eu tento falar, ela fala, tá bom. Mas no final ela fala, ai padre, foi tão bom que o senhor me disse. Fala, tá bom, filho. Deus te abençoe e te conduza para bem longe. Escapou, né? Mas veja bem,
Para você escutar, você precisa gastar tempo com a pessoa. Você precisa gastar tempo com Deus. A sabedoria da mulher vem do seu encontro, da sua intimidade com Deus. A mulher sábia é aquela mulher que tem intimidade diária com Deus. E o que Jesus disse no Evangelho? Jesus disse no Evangelho que aqueles discípulos estavam ativistas. Eles não tinham tempo nem para comer. Jesus disse, versículo 31, vinde comigo para um lugar deserto e descansai um pouco. Sabe, talvez você, mulher, esteja como esses discípulos do Evangelho de hoje. Você não tenha mais nem tempo para comer. É filho chorando, é marido pedindo comida, é casa para lavar, é chapinha que tem que fazer, é unha, é pai para cuidar, é comida, e tem que ir na academia, e tem que ser bonito, e tem que ser legal, e a hora que o marido chega em casa, tem que estar cheirosa, e tem. Não tem tempo nem para comer. Não, para comer a gente arranja, infelizmente, né? Mas o Evangelho está dizendo, os discípulos, é uma metáfora, né? Uma maneira do evangelista dizer que eles não tinham tempo para nada. Jesus diz, para com isso, calma. E você sabe onde que isso aconteceu, esse Evangelho? Os discípulos tinham acabado de chegar daquela missão. E eles chegaram todos empolgados. Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós curamos doentes. Senhor, nós fizemos isso, aquilo outro. Jesus já percebeu que aquela empolgação ia levá-los ao ativismo, já pescou. Calma. Vamos comigo para um lugar deserto. Muito bonito tudo isso que vocês fizeram. Muito lindo. Mas vem comigo para um lugar deserto. Vamos descansar um pouco. Deixa eu falar para você. Deixa eu formar você. Deixa eu cuidar do teu coração. Mulher, uma das grandes tentações para você, por você ter esse dom de ser dinâmica, é o ativismo. E uma mulher ativista, que é só uma fazedora de coisas, não consegue ser uma mulher sábia. Porque a mulher sábia é aquela que está diante de Deus. É aquela que gasta tempo em oração, cultivando a intimidade com Jesus todos os dias. Sabedoria vem da intimidade com Deus. E você vai ser um dom. O dom que você é, à medida que você for para Deus, para Ele te temperar. Para Ele te dar sabedoria. Você conhece alguém destemperado? A pessoa ou fala demais, ou fala de menos, ou quer fazer tudo, né? Eu tinha um amigo que ele acordava de manhã querendo ser padre, bispo, aí à noite já queria casar, aí no meio do dia no meio da noite queria ser eremita, no outro dia não queria mais nada, aí no outro dia já estava namorando. Falou, calma meu filho, esse tempero é esse, não é? Você sabia que às vezes você, minha filha, eu preciso te dizer, pelas nuances do seu temperamento, dos hormônios acontecendo dentro de você, a progesterona que sobe, que desce, o seu ciclo menstrual, tudo isso às vezes vai te destemperando. Você precisa correr para Ele, para que Ele te retempere, para que Ele te dê sabedoria, para que Ele te ensine a hora de falar, a hora de calar, a hora de avançar, a hora de recuar, a hora de esperar, a hora de agir. É dele que vem a sabedoria da intimidade com Deus. Mas mulher, você precisa levar isso a sério. No mundo com tantas exigências, você não pode negociar a sua intimidade com Deus. Você não pode trocar sua primogenitura, como fez Esaú, por um prato de lentilha. A mulher que não reza é uma mulher que não tem sabedoria nem discernimento. E veja bem, características da sabedoria. A sabedoria feminina, segundo a Bíblia, é uma sabedoria que leva a mulher a uma certa discrição, a uma certa modéstia. Você já percebeu como Nossa Senhora era discreta e modesta? O poderoso fez em mim maravilhas. Ele olhou para a minha pequenez. Você percebeu como Ruth sabia ser discreta? Esther soube falar com o rei na hora certa, rezou antes de falar. E ser discreta não quer dizer ser uma pessoa sem brilho, sem luz, que não se cuida, que não faz essa chapinha e fica linda como você está, que não passa esse batom, que não faz essas coisas na sobrancelha que eu nem sei o nome. Não é isso que eu quero dizer. Sabe, tem um nome para isso aí, eu sei. Micro alguma coisa, eu ouvi falar. Enfim, muito vagamente, né? Não vou entrar nessa ponta, porque esse assunto eu não domino. Enfim, sabe, às vezes, filha, tudo isso que você está vivendo, todo esse vendaval dentro de você, você precisa cultivar um contato diário com Deus para Ele temperar. É bom que você se cuide. Discrição e modéstia não tem a ver com ser uma pessoa mal arrumada, não é isso. Eu acho tão bonito uma mulher que é feminina, sem ser vulgar, que sabe se cuidar. Eu acho lindo, é fantástico, sabe? Mas é preciso ter uma discrição, faz parte da sabedoria. É só olhar para as personagens bíblicas. Outra coisa que faz parte da sabedoria do ponto de vista bíblico, de uma mulher, segundo Provérbios, que o padre colocou aqui, é o discernimento no controle da própria língua. Esther, por exemplo, ela soube a hora de falar.
Porque senão ela podia fazer todo o seu povo perecer, morrer, os judeus na época dela. Mais do que isso, também faz parte dessa sabedoria bíblica, saber educar para o bem. Eu escrevi no capítulo 3 do livro A Cura da Alma Feminina, que toda mulher é uma educadora e ela precisa educar para o bem. Abraham Lincoln dizia que a mesma mão que balança o berço é a mão que governa o reino. Não é? Você, mulher, tem um papel muito grande. Se você for ver, a mão que balança o reino é a mão que governa o reino. Que balança o berço é a mão que governa o reino. Porque a mulher, ela influencia, ela educa. Sabe, quantos reinos já não começaram por causa de uma mulher? Quantos reinos já não acabaram por causa de uma mulher? Você vê Santa Helena, mãe do imperador Constantino, ele só assumiu o cristianismo como religião do império por causa da mãe dele, que virou cristã, e começou a rezar por ele, ou ficar muito na cabeça dele, até a hora que ele assumiu, né? Mas ele se tornou cristão por causa da mãe. Você, mulher, tem um poder de influenciar, de educar para o bem, de ser um sinal de Deus na tua casa. Olha só o que o Papa João Paulo II, aliás, o que o Papa Francisco disse sobre você, mulher. Preste atenção. Os dotes de delicadeza, sensibilidade e ternura que enriquecem o espírito feminino não são apenas uma força genuína para a vida das famílias, mas uma realidade sem a qual a vocação humana não pode acontecer. E isso é importante. Sem essas atitudes, sem esses dotes da mulher, sem a presença da mulher, a vocação humana não consegue se realizar. O que o Papa Francisco disse, sua importância como educadora. E olha o que o Papa Pio XII disse num discurso intitulado A Esposa, a Mulher, o Sol da Família. O Papa Pio XII disse: a família tem o brilho de um sol que lhe é próprio, a mulher. Realmente, a mulher, esposa, mãe, são o sol da família. É o sol que muito ilumina por sua generosidade e dedicação, pela delicadeza e atenção em relação a tudo quanto possa tornar melhor a vida de todos. A mulher é um sol que ilumina o amor e faz acontecer o calor do Espírito em cada família. Vamos aplaudir essas palavras do Papa Pio XII. E aplaudindo você, mulher, que é tudo isso aqui. Olha para a mulher que está do seu lado e diga assim para ela: você sabia que você era tudo isso? Diga para ela: você está podendo, hein? Gente, para encerrar, o padre teria muito mais coisas para falar sobre isso. Sobre vocês, né? Mas o tempo é curto, nós estamos na missa. Você pode ler o livro, você pode buscar depois outras fontes. Mas eu quero encerrar. A Ju vai fazer já até uns acordes para nos ajudar, trazendo para você as 3 mulheres que eu falei. A primeira é a mulher de Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, a insensata a destrói com as suas próprias mãos. A mulher sábia é aquela que promove comunhão, é aquela que sabe ser discreta, é aquela que reza, que discerne a voz de Deus, que escuta a Deus. E também Miriam, a irmã de Moisés, a mulher que soube encontrar em cada problema uma oportunidade. Olha a sabedoria de Miriam, irmã de Moisés. Eles iam matar todas as crianças judeias, hebreias, né? Moisés estava no meio. Ela colocou Moisés num cesto na água e fez o cesto chegar onde estava a filha do faraó. A filha do faraó olhou o menino, se apaixonou, falou assim: eu vou adotar. E ela do lado, a irmã de Moisés, falou assim: eu sei de uma mulher que pode amamentar para a senhora. A mãe de Moisés. Olha a sabedoria de Miriam, né? Fez com que o irmão fosse salvo, adotado pela filha do faraó e amamentado pela própria mãe dela e dele, né? Era a irmã dele. E a última que eu quero trazer, a mulher do vaso de alabastro. Quem aqui já leu essa passagem? Levanta a mão. Você que não leu, olha, eu vou dizer para você está perdendo. Eu vou até falar onde está. Porque eu fiz uma experiência linda com essa passagem, rezando Mateus 26, do 6 a 13, Marcos 14, do 3 a 11, Lucas 7, do 36 ao 50, e João 12, do 1 ao 8. É aquela passagem, faltava 6 dias, atenção, para Jesus ir para Jerusalém. Em Jerusalém ele iria ser crucificado. E ele passou na casa de Simão, que havia sido curado da lepra por ele. E lá tinha uma mulher pecadora. João disse que essa mulher era a irmã de Lázaro, Maria. Lázaro que Jesus tinha ressuscitado dos mortos também. E interessante que quando Jesus entrou lá, ela abriu um perfume
quebrou um vaso de alabastro com nardo puro e começou a ungir os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com as lágrimas e enxugar com o próprio cabelo. Gente, essa mulher viveu uma intimidade tão grande com Jesus que no final do jantar ele falou assim: onde o evangelho for pregado, vão ouvir falar do que essa mulher está fazendo aqui hoje. E o que me chamou muita atenção é que eu fui estudar o que é um vaso de alabastro. Quem aqui sabe? Levanta a mão. Um vaso de alabastro. Gente, era um vaso de mármore com um gargalo que você quebrava e usava, tinha que usar tudo de uma vez só. Era nardo puro, a melhor especiaria que existia, o melhor perfume de todos naquela época, com o qual eram ungidos os reis quando eles morriam. Você sabe quanto custava um perfume daquele? 300 denários. Sabe quanto que era 300 denários? O salário de um soldado romano num ano inteiro. Um ano inteiro. Imagina, quem ganha um salário mínimo, por exemplo, com o 13º num ano inteiro vai ter aproximadamente R$13.600. Imagina, se você ganha um salário mínimo, o perfume custava R$13.600. Se a pessoa ganha R$2.500 por mês, com o 13º o perfume custaria R$35.200. Imagina. Não me dê um perfume desse de 13 mil. Se for dar, doa para o projeto da minha alma e compra um de 200 que eu já fico feliz, tá? Imagina, um perfume de R$13.000 de um ano de trabalho. Aquela mulher, ela falou: não, eu vou dar o meu melhor para Jesus. É o melhor que eu tenho, eu dou para Ele. Eu vou ungir os pés dele com o melhor perfume. E diz a narrativa bíblica que aquele cheiro dominou a casa e todos foram tocados por aquela fragrância, sabe? Que coisa mais linda. Aquela mulher, a mulher sábia, é a que sabe dar o melhor para Deus. É a que sabe dar o seu melhor estando na presença de Jesus, ouvindo a palavra dele, deixando-se formar por ele. Você, filha, aqui e em casa, é hoje essa mulher, aos pés de Jesus. Você é hoje essa mulher, sabe? Deus te chama a dar o seu melhor para Ele, porque é aí que mora a sua sabedoria. Infelizmente eu tenho visto tantas mulheres por aí, às vezes por causa da carência, às vezes por causa do medo, às vezes por causa da baixa autoestima, por não se valorizarem, elas estão dando o seu melhor para pessoas que não as amam, que não as respeitam. Elas estão mendigando o amor dos outros. Elas estão dando o seu melhor para homens que as rejeitam, que as traem, sabe? Elas estão dando o seu melhor para o mundo, presas em relacionamentos unilaterais, que só um lado vive e o outro não. Quantas mulheres que eu conheço que estão quebrando o vaso de alabastro para os ídolos do mundo. Mas mulher, a tua força, a tua sabedoria, como a de Salomão, está em quebrar o seu vaso de alabastro diante de Jesus e deixar o perfume subir. Porque se você quebra esse perfume no pé dele, deixa eu te contar, o aroma também vai ficar em você e você vai contagiar onde você passar com o perfume do céu. Com o perfume do céu. Deus te chama a estar aos pés dele. Filha, mais uma vez eu digo, eu não sei o que você trouxe para esse acampamento. Talvez você chegou aqui tão ferida, você aqui, você em casa, mulher, porque você acabou entregando o seu perfume, o seu melhor para quem não te valorizou, buscando ser amada. Talvez você também chegou aqui como aquela mulher pecadora, com tantos pecados, tantos relacionamentos errados, extraconjugais. Talvez destruiu famílias. Talvez fez tudo o que Deus não queria, mas Deus não quer saber do seu passado, Ele quer saber do seu hoje. E sabendo do seu hoje, Ele quer te formar para viver bem o amanhã. Você é essa mulher aos pés de Jesus. Fique em pé agora, filha. Filho, também os homens que estão aqui. Você é esse homem aos pés de Jesus. Se você é homem, está aqui, está acompanhando. Coloca a mão sobre o teu coração agora, filha. Filho, mexeu tanto comigo essa imagem dessa mulher. Se imagina agora, segundo a tradição da época, Jesus estava encostado com o braço esquerdo numa mesa, aquelas mesas baixas assim, né? Com o braço esquerdo encostado, com o braço direito numas mofadas que se usava na época, e ela ali aos pés dele. Você é essa pessoa agora aos pés de Jesus. Feche os seus olhos um momentinho. Você aqui, você em casa.
Você é essa mulher aos pés de Jesus. O perfume já foi aberto e o cheiro vai tomando conta de você. Esse nardo puro que representa pureza, que representa beleza, que representa vida, sabedoria. Se imagine agora você, filha, aos pés de Jesus. Você lava, você unge agora os pés de Jesus com esse perfume. E Jesus vai dizendo para você: minha filha, me entregue aqui os teus fracassos. Minha filha, me entregue aqui os seus medos, seus pecados. Se você foi traída, abandonada, usada como um objeto, me entregue essa ferida. Se você traz abusos, votos íntimos, se você não se sente bonita, se você acha que eu não lembro de você porque o tempo está passando e você ainda não casou, não teve filhos, esteja aqui nos meus pés, aos meus pés, te diz o Senhor. Deixa eu curar você. Do barro tu vieste, moldado à mão de Deus, num toque de amor, a vida floresceu. Contemplo agora em ti o Pai que te criou, a tudo deu a vida, mas a ti deu amor. Tua vida é um sopro de Deus, o seu amor é semente que a terra acolheu e Deus regou. Tens beleza, tens valor. Do barro tu vieste, moldado à mão de Deus, num toque de amor, a vida floresceu. Contemplo agora em ti O Pai que te criou, a tudo deu a vida, mas a ti